pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gestão Pública Esquizofrênica. Esse é o vídeo onde a gente vai falar sobre os antídotos para todos aqueles problemas que nós falamos nos 2 últimos vídeos sobre Estado versus governo. Então, fica ligado aqui com a gente, clica no like, se inscreve no canal e comenta quando terminar o vídeo para a gente debater sobre esse assunto. A gente também está deixando o link do artigo sobre esse assunto para vocês lerem com calma nos comentários do nosso vídeo. Então clica lá, é tudo gratuito e podem acessar. Vamos pro vídeo. Bom, Paulo, você veio aqui só para meter o pau, só para falar mal, só para isso, só para aquilo? Não, eu tenho algumas ideias de como a gente poderia, ter alguns antídotos que a gente poderia usar para, não digo resolver isso, que daqui é um trabalho hercúleo, né? Na realidade, nós precisaríamos sair do sistema neopatrimonialista para um estado de um governo, um estado de resultados, né? Isso daí precisa ser uma mudança política, cultural enorme. Não sei se precisa educar mais o povo brasileiro, etc, etc, né? A primeira coisa para fortalecer o Estado é fazer o plano estratégico do Estado. E eu diria que ele teria que ser estabelecido por lei e constantemente atualizado em função de necessidades do país e não do grupo político de plantão. Mudou o governo? O plano continua. O orçamento para projetos estruturantes que são derivados desse plano estratégico tem que ser garantido. Tá? Quem mexe com gestão estratégica sabe que você tem um conjunto de projetos ligados à estratégia, que é que vai fazer a mudança da organização, que se é importante mudar a organização para a sobrevivência, para o crescimento dela, no nosso caso é para melhor servir a sociedade, então esses projetos deveriam ser os últimos a ter os recursos cortados, a ter as equipes desfeitas e por aí. E ter os incompetentes gerenciando também, tá? O segundo ponto, você tem esse plano estabelecido por lei, você vai estabelecer um conjunto de projetos estruturantes derivados desse plano. Quem mexe com estratégia sabe que você faz o plano e o que vai fazer o plano da vida ser executado são os projetos estratégicos, são os projetos estruturantes, né? Os instrumentos de financiamento estáveis para esses projetos e ter realmente mecanismos efetivos de acompanhamento e avaliação da execução desses projetos e do plano como um todo, porque aí você sabe se o país está caminhando naquela direção desejada. Esse plano não é estático, ele é uma lei, mas tem que ser feito de uma maneira que ele é atualizado de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, não sei, tem que ter uma atualização, porque o mundo aí fora muda, você tem que ajustar o teu país a essas mudanças, né? Bom, consequência, você tem um plano estratégico, você cria uma visão de longo prazo para o país, de forma que a realização seja monitorada. Então, pela primeira vez, vai entrar o governo A, B, C, D e falar, olha, as macro diretrizes aqui, o nariz está apontado para lá. Você pode fazer o que você quiser, mas essas coisas têm que ser preservadas. Porque lá atrás alguém já começou a alinhar, colocar os recursos para o que o país caminha naquela direção. Isso daí diminui a chance que um projeto estruturante seja abandonado por uma questão de falta de política conjuntural. Abrir o governo de plantão a dialogar com a agenda mínima de continuidade, né? Só o que eu quero, né? Os 10 mandamentos da que o cara desce da montanha, com aquelas tábuas. E fortalece a noção que certas políticas públicas ultrapassam o ciclo de 4 anos. Começa a ter uma ideia de perenidade, né? De, olha, nós estamos indo para lá, o que é importante é isso, etc. Né? É bom para todo mundo. E só aqui um comentário. Muitos de vocês devem ter visto falar do Plano Plurianual, PPA, que na realidade é um plano tático operacional. Que o governo, esse daqui, quando começa o governo, o primeiro ano o PPA é do governo anterior. Aí, nesse ano, no primeiro ano dele, ele faz o PPA por mais 4 anos. Em geral, o método que esse pessoal se baseia é em cima de problema. Quando você fala assim, quais são os problemas? O problema de hoje não é estratégico, é tático. E ainda assim funciona mal pra caramba. Eu desafio qualquer um de vocês, principalmente quem trabalha no governo, perguntar para qualquer ministro com quem vocês tenham trabalhado ou que vocês trabalham, se ele conhece o PPA do ministério dele. Aposto que não. Outro item aqui é como controlar a ingerência política, né? Não é que não pode ter, já falei, democracia, meu amigo, muda as coisas, o grupo político assumiu, quer impingir isso, quer impor, exercitar as suas orientações, etc. Mas isso devia ser delimitado. Então, igual certos países, na Europa principalmente, que blinda a atribuição de cargos, quer dizer, às vezes só no primeiro escalão, ministro, nesse nível aí que o político pode indicar, dali para baixo tem que ser servidor. E ele pode achar servidores competentes que estão alinhados com a linha de trabalho que quer implementar. Lembrando que tem uma linha de longo prazo se tiver o plano estratégico.
Então, essa proposta de diminuir, de controlar, não é diminuir, é melhorar a ingerência política, vamos fazer assim que eu acho que é melhor, né? É manter a escolha política nos cargos de direções mais altos, ministro, secretário executivo, para quem não sabe, cada ministério desse tem um ministro, secretário executivo, depois secretários, depois diretor do departamento, depois coordenador geral, depois coordenador, depois chefe de divisão, depois chefe de serviço. Você vê essa hierarquia? É cargo que não acaba mais, né? Mas esses cargos mais altos poderiam ser de engenharia política. Então bota lá. Outra coisa, eu ia proibir esse negócio também. Político vai ficar no legislativo. Quem tem que indicar um técnico com verniz político para tocar o ministério, tá? Quem quiser vir tocar o ministério, pede pinico lá do mandato e venha tocar o ministério, nada contra. E reduzir muito a influência política do segundo escalão para baixo. E caso haja necessidade de indicar profissionais no mercado, que seja analisado e aprovado com base no perfil dessa pessoa, como já disse anteriormente. Essa pessoa tem um perfil para ocupar esse cargo, tem conhecimento, tem conhecimento de gestão, experiência para trabalhar nesse cargo. E não pegar qualquer mané e botar lá. Essas coisas poderiam ser baseadas em regras formais, em leis, decretos, mais duras, que estabelecem percentuais mínimos de cargo comissionado ocupado por servidores de carreira. Já tem, mas não é suficiente, sabe? Já tem, mas não é suficiente. O problema não é falar assim, só pode ser servidor de carreira. Eu acho que não, pode ser qualquer um, mas que seja adequado para aquela posição. Não cair de paraquedas, ela não sabe nada. Então, resumo da ópera. O objetivo não é despolitizar totalmente a gestão, o que nem faria sentido em uma democracia, mas blindar um núcleo técnico de mudanças erráticas e dotar a máquina pública de competências humanas adequadas para a sua efetiva e eficiente operação. Eficiência é fazer mais com menos e efetividade é alcançar o resultado de maneira que a sociedade se aproprie daquele benefício. Então, você está diminuindo. E, obviamente que a outra coisa diz respeito a pessoas, né? É profissionalização real dos servidores. Tudo bem, tem os concursos públicos, etc. Mas o concurso público em geral são exames generalistas, se vocês observarem. Aliás, exige que o cara saiba de tanta lei que depois lá ele vai ter que saber uma ou duas daquele tanto de lei. Eu acho que essa profissionalização devia ser baseada em concursos públicos que selecionem com base em competência necessária à função, e não apenas memorização de conteúdo. Se quiser, bota o cara lá para trabalhar 6 meses para ver se ele dá no couro na prática. Tem muito nego aí que sai da universidade, sabe tudo de teoria, chega lá, coitado, não sabe nem engatar a primeira. Formação inicial e continuada focada em gestão, análise política e ética no serviço público. Isso é o que falta. E avaliação de desempenho que realmente faça a diferença real na carreira. Tá? E essa avaliação de desempenho é um negócio complicado, porque até hoje o governo nós não conseguimos botar um sistema que seja muito efetivo fazer isso. E essa parte de estabilidade e capacidade técnica é reconhecida. Não sei se vocês sabem, muita gente critica a estabilidade do servidor público, mas tem muita gente que está numa função e vem de cima uma ordem para ele fazer uma coisa que é contra a lei, contra as normas. Então, se o sujeito ele não tivesse essa estabilidade, ele seria mandado embora, tá? Não, ele pode segurar, falar, não, vou fazer um relatório lá, que isso é contra isso, contra aquilo, não pode fazer, etc. E quem mandou aquela ordem errada vai ter que engolir. Quanto mais robusto o corpo técnico, menor a dependência de cargos políticos por operária complexa. Maior a resistência institucional a decisões claramente contrárias ao interesse público. Igual isso que eu falei de alguém mandar fazer alguma coisa contra a lei. Isso acontece, viu? Maior a capacidade de preservar a memória institucional. Isso é outra coisa importante. Como isso muda, fica assim um negócio, muda toda hora, cada governo dá um cavalo de pau, muda as equipes, você não tem memória institucional. Às vezes você tem que ir atrás do cara, quem é que estava aqui, hein? É o Zé foi lá para o outro ministério. Zé, como é que tá? Aqui é o fulano, aqui é o Paulo, aqui do Ministério X. Você estava aqui, posso ir conversar contigo para você me dar uma palhinha de como é que estava a coisa aqui antes de você ir embora? Porque perdeu, a equipe foi desfeita, como eu falei anteriormente. Então, eu botei aqui um resumo da ópera, escrito assim, o Estado sem servidores profissionais é um Estado sem alma, porque é gente, são pessoas que fazem uma organização funcionar. Não é computador, não é sistema, não é isso, não é aquilo, não. São pessoas. E eu gostaria de ter as melhores pessoas para fazer isso. E, finalmente, só para lembrar aqui a participação social efetiva.
Quer dizer, já existem vários mecanismos, mas eu acho que tem que achar alguma forma do povo brasileiro ter uma participação social mais efetiva para exercer mais controle sobre o governo, sobre o legislativo, o judiciário, né? Porque o pessoal assume aquelas posições de poder e acha que pode fazer tudo o que quiser. Então, para mim, participação social é o maior e é o mais forte instrumento de controle de governos, né? E de Estado também, né? E agora, com a revolução da internet, cada vez mais nós temos mais instrumentos para empoderar a população a fazer isso. Bom, indo para os finalmente aqui, o resumo da obra de todo esse tema Estado versus governo enquanto a gente não tiver um Estado que funcione independente de quem está na cadeira de presidente, vamos continuar enxugando gelo. E se você concorda que a gente precisa ter uns antídotos, eu apresentei alguns aqui, né? Pode ter outros aí mais importantes, inclusive. Vamos comentar, comenta aí embaixo, vamos discutir. Eu quero discutir com vocês, eu quero aprender, porque é na troca de conhecimento, é no diálogo que a gente aprende. Também eu dei uma olhada aí na internet e vi que tem quem gosta desse tema de governo, de Estado versus governo. Olha a obra do Dalmo Dallari, está lá no documento que eu escrevi, que está lá disponível no outro site, tem o nome do livro, chama Teoria Geral do Estado. E também do Paulo Bonavides, que é sobre ciência política. Esses dois autores aqui têm 2 livros que são muito importantes. Bom, gente, se esse conteúdo ajudou vocês a darem uma entendida sobre essa é a macro entendida, vamos chamar assim, do governo versus Estado, quer dizer, desculpa, Estado versus governo, tá? Que é um tema transversal, como eu disse, que vai implicar e vai influenciar os demais temas que nós vamos tratar aqui. Vamos conversar, vamos ver se a gente acha caminhos aí para ajudar a melhorar o estado de coisas no Brasil. E o próximo tema que nós vamos trabalhar é sobre gestão estratégica. Para quê? Porque é o grande tema de cima e a partir dele eu vou trabalhar os demais. Eu agradeço a atenção de todos, desculpe se essa sessão foi longa, mas é que tinha todas essas coisas para falar para você. Grande abraço, tudo de bom para todo mundo.